Na base secreta europeia, os primeiros sinais de alerta soaram quando sensores externos captaram uma anomalia atmosférica. As defesas locais, mesmo tecnologicamente avançadas, não conseguiram rastrear ou identificar o invasor a tempo. Em minutos, Helena Von já estava sobrevoando a instalação, coletando dados e imagens com precisão cirúrgica. Os sistemas de inteligência americanos recebiam as informações em tempo real, analisando cada detalhe da operação no subsolo daquela base. Equipamentos experimentais e documentos estratégicos eram expostos sem que ninguém percebesse. A tecnologia furtiva da nave permitia que ela pairasse acima da estrutura sem gerar ruído ou distorção detectável. Enquanto isso, forças de segurança locais corriam em pânico. Sem compreender a real magnitude da violação, mais uma vez, Helena desapareceu antes que pudessem sequer reagir, deixando apenas um rastro de dados valiosos. O sucesso da operação intensificou o debate interno dentro do governo dos Estados Unidos, enquanto alguns líderes viam no projeto Gênesis a confirmação do domínio aéreo absoluto. Outros temiam as consequências. As violações territoriais, mesmo realizadas com sigilo, geravam tensões diplomáticas quase incontroláveis. Aliados começavam a desconfiar do comprometimento americano. Com acordos internacionais de segurança, o nome de Helena Von, ainda oculto do público, era cada vez mais debatido nas reuniões confidenciais do Pentágono. Relatórios técnicos apontavam que ela não apenas cumpria as missões, mas agia com um grau de autonomia assustador. Havia indícios de que a própria inteligência artificial embarcada em sua nave contribuía para decisões de campo. Na prática, Helena operava fora do alcance humano tradicional, tornando-se um instrumento quase independente de poder. Diante da escalada da situação, o general Keegan decidiu dar o passo mais arriscado de sua carreira, com documentos vazados e informações confidenciais obtidas em fontes obscuras. Ele preparava um dossiê explosivo. Seu objetivo era simples: expor publicamente a existência do Projeto Gênesis e as ações de Helena Von. Sabia que seria rotulado como traidor, mas acreditava que o povo precisava conhecer a verdade. Em reuniões secretas com jornalistas e parlamentares dissidentes, Keegan compartilhava trechos dos documentos ultrasecretos. As revelações incluíam registros de violações aéreas, dados sobre tecnologia experimental e o histórico real de Helena. Apesar dos riscos, Keegan estava convencido de que o silêncio só alimentaria a escalada descontrolada de poder. Mas os responsáveis pelo Gênesis não assistiriam passivamente ao seu plano se concretizar. Na noite em que Keegan entregaria o dossiê à imprensa, um incidente inesperado alterou todos os planos. Satélites americanos captaram a aproximação de uma nave furtiva sobre o espaço aéreo de Washington. Depois de Cristo, imediatamente, o alerta máximo foi ativado, e o pânico tomou conta das forças de defesa aérea. Para surpresa de todos, tratava-se novamente da nave pilotada por Helena Von, avançando diretamente sobre a capital. O Pentágono, pego de surpresa, hesitou em agir, temendo as consequências de derrubar uma das suas próprias. Em menos de 5 minutos, Helena pairava sobre o centro político mais protegido do mundo. Como um fantasma, ela transmitiu um único código criptografado aos sistemas de defesa, bloqueando qualquer tentativa de interceptação. Era a demonstração definitiva de poder e autonomia, acima de qualquer estrutura militar tradicional. Enquanto caças circulavam impotentes e mísseis permaneciam inativos, Helena transmitia sua mensagem diretamente ao Pentágono. Sua voz, calma e fria, ecoou nas salas de comando e nos dispositivos dos oficiais de alta patente. Estou aqui por ordem direta do Conselho Presidencial Secreto. Não tentem me deter, ou as consequências serão irreversíveis. O presidente, generais e ministros acompanharam em silêncio, incapazes de intervir naquela operação audaciosa. O Projeto Gênesis, que deveria ser uma arma secreta, agora expunha sua face diante do próprio governo. Helena pairava sobre a cidade como um aviso silencioso. O controle estava além das mãos dos políticos comuns. O público, alheio à gravidade dos acontecimentos, seguia sua rotina sem imaginar o que se desenrolava nos céus. A crise institucional e militar atingia o ponto mais perigoso em décadas. Após o episódio sobre Washington, Keegan compreendeu que seu plano de denúncia estava praticamente anulado. Se Helena Von possuía autonomia para agir até mesmo sobre a capital americana, não havia limites para o Gênesis. O dossiê, embora comprometedor, perderia força diante de um aparato tão avançado e invisível. Ainda assim, o general não desistiu, mas optou por uma abordagem mais cuidadosa e estratégica. Sabia que havia outras peças insatisfeitas dentro das Forças Armadas e da Inteligência Nacional. Juntos, poderiam construir uma resistência silenciosa.
capaz de minar o poder crescente do programa secreto. Afinal, o Gênesis não era apenas tecnologia, mas também pessoas, interesses e ambições ocultas. E onde há seres humanos, sempre há falhas, pontos fracos e brechas a serem exploradas. Enquanto Kigen articulava discretamente sua rede de aliados, Helena seguia cumprindo missões em pontos estratégicos do planeta. Seus voos se tornaram mais frequentes e ousados, testando as defesas de países rivais e até aliados, bases militares em territórios secretos, complexos subterrâneos e centros de pesquisa foram violados em questão de minutos. Nenhum sistema de defesa convencional conseguia conter ou sequer detectar sua presença a tempo. A tecnologia do Projeto Gênesis, combinada ao treinamento extremo de Helena, fazia dela uma arma imbatível. No entanto, mesmo entre seus superiores, começavam a surgir questionamentos sobre o limite dessa autonomia. Até onde um projeto ultra-secreto poderia operar antes de perder o controle para sua própria criação? A fronteira entre segurança nacional e abuso de poder tornava-se cada vez mais tênue e perigosa. Nos corredores obscuros do poder, o debate sobre o futuro do projeto Gênesis se intensificava. Alguns líderes defendiam o fim imediato do programa, temendo um colapso institucional irreversível. Outros, encantados com o domínio absoluto que Helena representava, queriam expandir ainda mais o projeto. A tensão dividia o alto comando militar e os bastidores da política americana como nunca antes. Enquanto isso, Helena continuava sua trajetória solitária, executando missões que apenas ela conhecia em detalhes. Seu rosto, frio e impenetrável, era o símbolo silencioso de uma era de segredos e poder concentrado. O céu proibido, que antes simbolizava a segurança nacional, agora era apenas mais um território sob seu domínio. E ninguém, nem aliados, nem inimigos, sabia exatamente onde aquela história terminaria. Assim, enquanto o mundo seguia sem conhecer a verdade, os céus permaneciam palco de guerras invisíveis. Helena Von, a mulher que invadiu o céu proibido, não era mais apenas uma piloto, era uma lenda viva. O Projeto Gênesis, envolto em camadas de sigilo e ambição, seguia crescendo nas sombras. O general Kigen, incansável em sua busca por respostas, sabia que a batalha real ainda estava por começar. No fim, os céus não pertenciam mais aos governos, nem às leis internacionais, mas ao poder das operações fantasmas. E enquanto a tecnologia avançava e os segredos se acumulavam, o limite entre ficção e realidade desaparecia. Você pode até achar que isso tudo é apenas uma história, mas há muito mais do que imaginamos escondido sobre nossas cabeças. E se você quer continuar acompanhando histórias como essa, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, o que o governo esconde, a gente conta. Nos dias seguintes à misteriosa incursão, o nome de Helena Von se espalhou como um sussurro entre as unidades de elite. Poucos tinham informações concretas, mas todos compreendiam que ela estava ligada a algo muito acima das operações regulares. Dentro das instalações subterrâneas do Pentágono, documentos classificados circulavam entre um grupo restrito de oficiais. O Projeto Gênesis, oficialmente enterrado há 5 anos, havia continuado sob novas diretrizes e supervisão direta. Presidential. Os detalhes revelavam experimentos com aeronaves de tecnologia furtiva avançada e protocolos de autonomia operacional total. Em outras palavras, pilotos como Helena agiam fora do alcance da hierarquia militar tradicional. O general Kigen, ainda indignado, exigiu respostas, mas encontrou apenas paredes de silêncio e olhares evasivos. A mensagem era clara. Aquilo estava muito acima da sua patente ou da sua compreensão. Enquanto isso, agentes de inteligência, em Washington e no exterior, monitoravam discretamente o paradeiro de Helena Von. Satélites rastreavam sinais incomuns e padrões de voo incompatíveis com aeronaves convencionais. Relatórios não confirmados apontavam para aparições esporádicas de uma nave semelhante em pontos estratégicos do globo. Bases militares na Ásia, Europa e Oriente Médio reportaram detecções momentâneas, seguidas de sumiços inexplicáveis. Os aliados questionavam discretamente o governo americano sobre o envolvimento nesses episódios. Oficialmente, os Estados Unidos negavam qualquer relação, mantendo o sigilo absoluto em torno do Projeto Gênesis. Na prática, Helena operava como um fantasma autorizado, atravessando fronteiras e espaços aéreos sem ser detida. O clima de desconfiança global crescia, e com ele, o medo do desconhecido. Dentro da base Ravenrock, um bunker subterrâneo de comando estratégico, reuniões secretas se intensificaram. Generais, cientistas e analistas políticos tentavam avaliar o impacto do retorno de Helena Von. O Gênesis, muito além de um simples projeto militar,
envolvia tecnologia que ultrapassava os limites humanos conhecidos. Avanços em propulsão, furtividade, inteligência artificial e, segundo rumores, até manipulação genética estavam envolvidos. Helena, ao que tudo indicava, não era apenas uma piloto, mas o produto final de um experimento extremo. Sua capacidade de operar sozinha, com autonomia total e precisão cirúrgica, a tornava uma Pekachev nesse jogo obscuro. Por trás das portas blindadas, o alto comando americano debatia o futuro de suas próprias criações. Enquanto isso, ela continuava agindo, invisível e incontrolável, pelos céus mais restritos do planeta. Em meio a esse clima de paranoia, o incidente na costa do Alasca acendeu o alerta máximo nas Forças Armadas. Satélites captaram a aproximação de uma aeronave furtiva não identificada em rota direta. As instalações de mísseis balísticos. A defesa aérea foi acionada, e caças F-35 decolaram para interceptação, enquanto navios se reposicionavam. Para a surpresa dos operadores, tratava-se novamente da nave pilotada por Helena Von. Ela sobrevoava a região sem autorização formal, ignorando protocolos e ordens de retorno. Os militares, cientes das consequências de um confronto, hesitaram em agir. Helena transmitiu um breve código criptografado, reconhecido pelas unidades especiais, antes de desaparecer entre as nuvens. O incidente, mais uma vez, foi abafado, mas o desconforto entre os oficiais só aumentava. O general Keegan, agora obcecado em entender o real alcance do projeto Gênesis, buscava aliados dentro do governo. Entre encontros secretos e documentos vazados, ele começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Descobriu que o projeto não se limitava apenas à criação de aeronaves furtivas ou pilotos de elite. Havia, segundo os relatórios, uma agenda muito mais ambiciosa envolvendo segurança nacional e controle global. Helena Von, desaparecida oficialmente há anos, era apenas a ponta do iceberg de um programa muito maior. Alguns documentos mencionavam termos como Força Aérea Autônoma e unidades operacionais fantasmas. O Pentágono, aparentemente, estava desenvolvendo uma divisão aérea secreta, independente e invisível ao público. Keegan sabia que estava mexendo em um vespeiro do qual talvez não saísse ileso. Enquanto isso, em uma instalação remota, no deserto de Nevada, Helena Von se reunia com seus verdadeiros superiores. O local, oficialmente inexistente, abrigava laboratórios de ponta e hangares com tecnologia não reconhecida publicamente. Ali, engenheiros e cientistas trabalhavam em protótipos que faziam os caças convencionais parecerem brinquedos. Helena, considerada a piloto mais avançada do programa, recebia atualizações sobre sua missão prioritária. Ela não respondia a generais comuns, mas sim a um comitê restrito diretamente ligado ao poder executivo. O objetivo era simples e complexo ao mesmo tempo: manter o domínio absoluto dos céus, a qualquer custo. O Gênesis evoluíra para algo muito além do controle militar convencional, operando como uma força invisível. E Helena, fria e treinada para agir sem hesitação, era o rosto humano dessa força obscura. Nos bastidores, países rivais como Rússia e China intensificavam suas investigações e operações de contra-inteligência. Relatórios de satélite e interceptações sugeriam que algo incomum pairava nos céus estratégicos. A tecnologia envolvida nas aparições de Helena Von era tão avançada que confundia até especialistas em defesa. Suspeitava-se que os Estados Unidos haviam rompido limites tecnológicos e éticos sem precedentes. As lideranças estrangeiras viam no projeto Gênesis uma ameaça direta ao equilíbrio militar global. Oficiais chineses e russos alertavam que, se comprovado o programa, medidas drásticas seriam inevitáveis. Enquanto as potências trocavam acusações veladas, a verdadeira responsável pelas incursões seguia intocável. Helena sobrevoava territórios inimigos, coletando dados e testando defesas sem jamais ser detectada. Dentro dos Estados Unidos, grupos internos começavam a questionar o próprio governo sobre os rumos do Gênesis. Congressistas, jornalistas e setores militares desconfiados exigiam investigações sobre os recentes incidentes aéreos. O Pentágono, pressionado, limitava-se a negar ou desviar as perguntas, mantendo o sigilo absoluto. Teorias da conspiração explodiam nas redes sociais, alimentando rumores sobre naves fantasmas e projetos secretos. Apesar do caos informacional, ninguém possuía provas concretas ou imagens confirmadas. A presença de Helena, sempre oculta e calculada, dificultava qualquer vazamento comprometedor. Nos bastidores, o governo usava todos os recursos possíveis para manter o projeto fora dos holofotes, mas o cerco, ainda que silencioso, começava a se fechar lentamente. O general Keegan, cada vez mais frustrado com as barreiras institucionais, decidiu agir por conta própria. Recorreu a contatos antigos na CIA, buscando informações confidenciais
e possíveis brechas no sistema. Entre documentos vazados e relatórios incompletos, confirmava-se o pior cenário. O projeto Gênesis nunca fora interrompido. Pior ainda, ele estava em expansão acelerada, com financiamento irrestrito e operações em escala global. Helena Von, oficialmente morta, era o símbolo de uma máquina militar oculta e quase incontrolável. Keegan sabia que expor a verdade significaria colocar sua carreira menos e talvez sua vida menos em risco. Mas o general estava disposto a pagar o preço, desde que a verdade viesse à tona. O jogo de poder, conspiração e segredos havia ultrapassado todos os limites aceitáveis. Enquanto Keegan articulava seus próximos passos, o Pentágono preparava uma reunião de emergência com o presidente. Os recentes eventos indicavam que o projeto Gênesis, mesmo sob controle oficial, estava criando tensões diplomáticas perigosas. A presença de Helena em espaços aéreos restritos, tanto domésticos quanto internacionais, não passava despercebida. O presidente exigia respostas concretas e estratégias para conter o avanço das suspeitas globais. Na sala de comando, oficiais de alta patente e cientistas apresentavam relatórios alarmantes sobre a tecnologia envolvida. O consenso era claro. O Gênesis havia se tornado grande demais para ser contido facilmente. Helena Von, treinada para agir sem restrições, continuava sendo a peça central dessa equação perigosa. E enquanto os líderes discutiam, ela já traçava sua próxima incursão pelos céus proibidos do planeta. Enquanto os líderes políticos debatiam dentro de salas protegidas por paredes blindadas, Helena Von cruzava o Oceano Atlântico. Sua nave furtiva, com tecnologia além de qualquer padrão conhecido, deslizava pelo céu sem ser detectada por radares convencionais. Ela tinha um novo destino, uma missão que ignorava fronteiras e acordos internacionais, seguindo apenas ordens diretas e secretas. O alvo era um complexo subterrâneo no norte da Europa, supostamente utilizado para experimentos biotecnológicos sigilosos. Fontes do alto escalão americano suspeitavam que aquele local abrigava pesquisas que poderiam desequilibrar o cenário militar global. Sem aviso prévio ou comunicação oficial, Helena atravessou o espaço aéreo de 3 países aliados, ignorando caças e satélites. Seus sistemas avançados de camuflagem visual e tecnológica a tornavam praticamente invisível, até mesmo para aliados. Nos bastidores, o governo americano fingia desconhecer a operação, enquanto monitorava cada segundo. Antes de começarmos essa história militar cheia de segredos, tecnologia avançada e tensão nos bastidores do poder, já deixa o seu like e se inscreve no canal agora mesmo. Aqui você acompanha as histórias mais intrigantes do mundo militar, sempre com aquele clima de conspiração e ação que só a gente traz. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque o que você vai ouvir hoje é algo que poucas pessoas sabem que acontece nos bastidores das Forças Armadas. Agora, imagine o caos que se instala quando alguém atravessa o céu mais restrito dos Estados Unidos, sem ser convidado. Foi exatamente o que aconteceu naquela madrugada silenciosa. Quando os radares captaram um intruso inesperado, a base aérea Andrews, um dos pontos mais protegidos do país, entrou em estado de alerta máximo. Um ponto desconhecido surgia nas telas, avançando rapidamente em direção à área classificada como proibida. E o pior, a aeronave ignorava todos os avisos e protocolos de segurança. O general Marcus Keegan, responsável pela defesa da região, foi acordado às pressas e levado diretamente ao centro de operações, veterano de campanhas no exterior e conhecido pela intolerância com falhas. Keegan não aceitava ser surpreendido. Ao entrar na sala de comando, percebeu imediatamente o nível da situação pela expressão dos operadores. Os radares mostravam uma aeronave de design furtivo, cruzando o céu sem qualquer autorização oficial. A violação atingia diretamente o espaço aéreo sobre instalações altamente secretas do governo americano. Ali ficavam laboratórios de pesquisa, centros de comando e até bases de testes que oficialmente nem existiam. O general compreendeu na hora que não era um erro de navegação ou pane de equipamento. Aquilo era uma provocação deliberada, ou algo muito mais preocupante. Enquanto os analistas tentavam rastrear a origem da nave, Keegan ordenou o lançamento imediato de caças de interceptação, 2 F-22. Raptor decolaram sob o céu noturno, movendo-se em silêncio absoluto, em direção ao intruso. Os protocolos eram claros. Identificar o invasor, tentar comunicação e, se ignorados, forçá-lo a pousar. Mas algo naquela operação já estava completamente fora dos padrões tradicionais. Os radares não conseguiam captar todos os detalhes do objeto desconhecido, que parecia absorver o sinal
O design era avançado, com linhas futuristas e um casco metálico sem qualquer marca identificável. Mesmo os satélites de reconhecimento tinham dificuldade para obter imagens claras da nave misteriosa. Tudo indicava que aquilo não era uma simples aeronave experimental ou um erro humano. Os caças interceptores logo alcançaram o objeto, estabelecendo contato visual direto. Para a surpresa de todos, tratava-se de uma aeronave de tecnologia tão avançada que parecia saída de um filme de ficção científica. O cockpit envidraçado revelava o piloto, uma mulher de expressão fria e determinada, ignorando completamente os caças ao seu lado. Ela vestia um traje de voo cinza escuro, sem insígnias, distintivos ou bandeiras. O olhar firme e a postura inabalável transmitiam segurança. Como se estivesse no controle da situação, os pilotos tentaram contato via rádio emitindo ordens diretas para que ela alterasse o curso. A resposta foi o mais absoluto silêncio, seguido apenas de um leve aceno com a mão em sinal de recusa. O atrevimento e a frieza daquela mulher deixaram os militares perplexos e inquietos, enquanto a tensão aumentava nos céus. O general Keegan acompanhava tudo da sala de comando. Irritado e desconfiado, não demorou para que o Pentágono fosse acionado, com ministros e generais recebendo as primeiras informações. As imagens da misteriosa piloto e da nave começaram a circular em redes internas de segurança máxima. Suspeitas recaíam sobre países rivais, projetos ultrasecretos ou até operações clandestinas internas, mas nenhum registro conhecido correspondia àquela aeronave ou ao rosto daquela mulher. A inquietação tomava conta das fileiras superiores do governo, onde o sigilo e o poder se entrelaçavam perigosamente. Keegan sabia que estava diante de algo muito maior do que uma simples violação aérea. Os caças, apesar da superioridade numérica, aguardavam nervosos por uma ordem definitiva. Nos bastidores, analistas de inteligência trabalhavam freneticamente para decifrar o enigma. Base de dados militares, arquivos confidenciais e relatórios secretos eram consultados em busca de respostas. Nenhum projeto experimental americano ou estrangeiro explicava a origem daquela aeronave avançada. As características tecnológicas e o comportamento frio da piloto sugeriam algo além do convencional. Foi então que, entre arquivos classificados como acesso restrito máximo, um código antigo apareceu. A referência era o chamado Projeto Gênesis, uma operação militar que supostamente havia sido cancelada há anos. Os poucos detalhes disponíveis apontavam para testes com tecnologia revolucionária e treinamento de pilotos especiais. Simples menção ao Projeto Gênesis fez o general Keegan compreender que estava lidando com um fantasma do passado. O Projeto Gênesis era cercado de mistério, teorias conspiratórias e rumores de experimentos extremos. Dizia-se que envolvia tecnologia furtiva avançada, pilotos geneticamente selecionados e inteligência artificial integrada. Oficialmente, o programa fora arquivado após uma série de acidentes inexplicáveis e desaparecimentos, mas, para muitos, o cancelamento foi apenas fachada para ocultar sua verdadeira continuidade. A mulher no cockpit daquela nave poderia ser a prova viva de que o Gênesis jamais fora encerrado. Keegan ordenou cautela absoluta, proibindo qualquer tentativa de ataque, até entender o cenário completo. Enquanto isso, os caças mantinham formação ao lado da nave, sem conseguir intimidar a misteriosa piloto. Silêncio e a ousadia dela deixavam claro que estava ali com um propósito calculado. Minutos depois, a piloto finalmente quebrou o silêncio, ativando o canal de comunicação criptografado. Sua voz soou calma e controlada, como se estivesse acostumada a esse tipo de situação. Aqui é a capitã Helena Von, Operação Gênesis, autorização direta vinculada ao comando presidencial. O nome ecoou na sala de comando como uma bomba, congelando os presentes de incredulidade. Helena Von era considerada desaparecida há 5 anos. Durante os últimos testes secretos do Gênesis, sua reaparição, pilotando uma nave que ninguém admitia oficialmente existir, era um choque absoluto. Os protocolos de segurança confirmaram o código de acesso transmitido por ela, validando sua identidade. O general Keegan, atônito, percebeu que estava no meio de uma operação tão secreta que nem ele tinha conhecimento. As ordens vindas do Pentágono chegaram rapidamente, confirmando a autenticidade da missão de Helena Von. Ela estava operando sob autorização especial, acima da hierarquia tradicional das Forças Armadas. Sua presença no espaço aéreo proibido não era um erro ou uma ameaça, mas parte de algo maior. Os detalhes permaneciam confidenciais, mas Keegan entendeu que interferir significaria ultrapassar limites perigosos. Os caças receberam a ordem de recuar. Enquanto Helena prosseguia calmamente em sua rota, seu olhar, frio e determinado, cruzou brevemente com o dos pilotos.
Como um lembrete de quem realmente estava no comando, a nave desapareceu dos radares poucos minutos depois. Como se nunca tivesse estado ali, o episódio seria apagado dos registros oficiais. Mas as consequências mal haviam começado. Horas depois, entre os corredores escuros do Pentágono e as salas de comando, a história se espalhava. Os altos escalões comentavam em sussurros sobre o retorno de Helena Von e do Projeto Gênesis. O governo, como sempre, preparava-se para ocultar a verdade do público e da imprensa. Mas dentro das Forças Armadas, o nome dela se tornava uma lenda viva e inquietante. Keegan, frustrado e intrigado, sabia que aquele incidente era apenas a ponta do iceberg. A existência de uma piloto secreta, com nave de tecnologia avançada e autoridade direta do topo, mudava o jogo. Enquanto o mundo dormia tranquilo, os céus mais proibidos do planeta continuavam sendo palco de guerras invisíveis, e Helena Von estava no centro dessa nova era de segredos. Poder e conspiração, fim do início, capítulos 1 a 10, com chamada para o canal. Posso seguir agora com o meio da história, capítulos 11a, e complexo ao mesmo tempo. Manter o domínio absoluto dos céus. A qualquer custo, o Gênesis evoluíra para algo muito além do controle militar convencional, operando como uma força invisível. E Helena, fria e treinada para agir sem hesitação, era o rosto humano dessa força obscura.